Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai pincelar, né, de certa forma, recorrer aos conhecimentos que são protagonizados pela pela sensibilidade da banca que dispõe em selecionar alguns alguns recursos de entendimento, né, de um de um agente responsável pela pelo exercimento da função, né, reconhecida como a área de radiologia, né? Tem, tem muitas coisas que são, às vezes, são, são assim, de certa forma, é, culturais, né? Às vezes, aquela o lado de escolher os nomes, né? Você tem os nomes e aí quem faz isso é isso, né? Então, por exemplo, quem trabalha com é, técnicas é um técnico, né? Mas na verdade a pessoa ela é uma pessoa que se desenvolveu, né, com aquela habilidade. Só que um técnico, né, fazendo alguma coisa, ele é muito mais do que um técnico, ele é um ser humano, né? Ele não é só aquilo. Só que a gente ofende as pessoas prendendo elas em uma natureza morta que só se faz viva pela força imagética do homem, né? De expressar a partir desse sentido. É uma ofensa mesmo, né? Você gerenciar os seres humanos a partir dessa dessa estrutura de lógica, né? Porém, nós nos armamos em ofensas para admitir isso como um cálculo de segurança é, trabalhística, social, né? Então, a gente tem esse quadro pintado entre nós. E pensando, né, e nisso, a gente também tem o poder da política, do governo, poder público, que exerce uma parcela de serviços, né? Eu não sei por que ele não exerce todo, né? Também não é que eu sou, como é que as pessoas falam? Socialista. Não é que eu sou socialista, mas é que a segurança ela precisa de uma garantia, um seguro, né? Uma garantia contra a rivalidade do homem contra si mesmo, né? Que é o que acontece hoje em dia na nossa sociedade, sobre o efeito da desigualdade socioeconômica e das relações que os seres humanos têm com a vida, se desiludindo de viver e caindo em vícios por funções de é, propagandísticas, midiáticas, né? Falta de conhecimentos, digamos assim, sem opções de escolha, educação adequada, né? Então tem muita gente que cai
nisso por falta de segurança. E tudo bem se o governo fornecer essa segurança, como ele diz fornecer, como a gente acredita que a lei governamental que rege um país, ela deve oferecer segurança. Porém, a gente também tem redes privadas, né? E aí, dentro de toda esse acessório, isso e aquilo, a gente não tem muita segurança, porém, o governo ele tem uma base, um plano governamental que assegura as pessoas desde lá do início da educação, né, fundamental, para despontuar ele e arquetipificar ele a partir de uma pontuação que vai lhe gerar condições de arrumar um serviço tanto em rede pública quanto em rede privada, de que ele vai arrumar um serviço e ele pode, né, o governo ele fornece isso de forma segura com concursos públicos, que é uma é uma é um fazer de questão de pontuação desse significado, o que não diz nada sobre a capacidade da pessoa de obedecer e ser exemplar a um serviço, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Um ponto que ela recebe ali não tem nada a ver com o ponto que ela vai ser depois. Isso é Isso é uma estrutura de ofensas que hoje em dia a gente leva a sério e a gente até mesmo é, é, memorifica, né, sobre esse dialeto com cartazes de pontos de segurança, né? Por exemplo, a gente tem certificações, né? Mas muito cuidado com tudo isso, porque na verdade a gente é bom quando a gente deixam a gente ser bom. E muitas das vezes a gente não pode ser bom em um momento porque não deixam a gente ser. Porque às vezes as pessoas acham que deixaram ser, que houve oportunidade, mas na integridade das colocações de nível de grau superior, você consegue conceber de que talvez não tenha deixado, talvez não houve oportunidade assim, né? Então é uma loucura, a gente vive numa loucura, a gente patrocina uma loucura de organização. E quando a gente é pego de surpresa, quando a gente cai do cavalo, a gente vê, opa, não é bem assim não, ó. Esse camarada aqui, ele era o certinho e olha só o que ele fez, né? Então, opa, não é bem por aí não, né? Então, é, sei lá, quando a gente consegue ver essas coisas, a gente se sente ofendido, né? Aí a gente para de muitas pessoas começam a cuspir fogo pro governo, né? E de certa forma é, é culpa do governo, né? E nós patrocinamos esse governo, porque ah, poxa, a gente é elevado a subestimações. Por exemplo, se eu tiro esse ponto agora, eu estimo que subestimando, eu me subestimo, eu estimifico-me a esse ponto que eu tenho agora. E eu, para viver em sociedade, para solicitar esse papel da gloriosidade de ter um ponto, eu assumo esse ponto.
Mas quem falou que esse ponto é de verdade? Quem falou que esse ponto precisa me subestimar, me deixar em estima de ponto? Quem falou que eu não sou na, um outro ponto? Né? Então tem toda essa questão que, sinceramente, tem hora que a gente fica é, preocupado, né? Preocupado com toda a falta de consideração que existe, né? Se fazem isso hoje, né? Quem dirá amanhã? Quem serão as pessoas amanhã, né? Os responsáveis amanhã, né? Será que isso tudo faz sentido, né? E que sentido isso poderia fazer se fosse de outra forma, né? Até onde que as pessoas, né, conseguem pensar, né? Conseguem agir, conseguem conceber graças para as pessoas, né? Então é por aí. Bom, e dentro desse por aí, e me inserindo a esse por aí, né? A gente precisa de pessoas que normais, né? Seres humanos normais, eles precisam seguir as filas governamentais, né? As filas é difícil assumir isso, demora, né? Demora dependendo do nível de educação que a família das pessoas tem, demora elas aceitarem que é sobre fila. É sobre fila, e essa fila ela é uma fila que anda de uma outra forma, de uma outra. Ela não anda por pessoa por pessoa. Você pode entrar na fila a hora que você quiser, só que você pode ser o próximo, você pode ser atendido na hora que você entrar, ser o próximo, ou demorar muito tempo para você ser atendido nessa fila do governo, que é a fila de vagas de emprego. É a fila que vai te conceber uma vaga, né? Então, por que isso? Porque existe uma avaliação, e essa avaliação ela não vê assim, olha, fulano não tem emprego, está desempregado, ele não está querendo mudar de emprego, ele está desempregado, tá precisando mais que esse, e esse, né? Ele não vê assim. A fila do governo, ela vê assim, ó, qual que é o melhor, né? Então tem outra coisa aí que me falta crer no sistema do governo, né? Me falta crer na inteligência do ser humano, na humanidade do ser humano em relação ao ser humano que está em vida e está em jogo de vida, está com o risco de saúde de vida, por talvez um detalhe, um desemprego, né, que gera loucura às vezes para as pessoas, briga, raiva. Às vezes a pessoa se afasta para não se tornar um perigo para sociedade, para brigar, né? Para ficar nervoso e brigar. Então a gente tem essas questões, por exemplo, um dos maiores doenças que o ser humano tem é a cobrança, né? Se você vê o que mais estressa o ser humano é a cobrança. Pode perceber isso, pode anotar isso, pode cobrar isso de mim depois. Mas dos vetores mais patológicos para o ser humano é a cobrança. Principalmente a cobrança que é implícita. A cobrança que vive dentro do próprio ser humano,
frente às realidades que ele enxerga e lê tendenciosamente falando, por ser da mesma raça, família, né? Então, por exemplo, se falam que você não é capaz de algo, eles olham com a cara pra você assim, hum, hum, sabe? Daquele tipo assim, esse aí nunca vai conseguir. Subestimação, pontuação de paraquedas. Tem muita gente doente dessa subestimação de paraquedas. É um dos vetores que mais deixa o ser humano doente nessa nossa vida. Será que a gente precisa realmente disso? Será que esse Maria vai com as outras ou marido vai com os outros? Será que realmente é assim que tem que ser? Né? Será que as pessoas elas falam assim, é assim mesmo? Porque é mais fácil para elas, né? No sentido de comunidade, né? No sentido do aceita que dói menos, né? No sentido de que já perderam as esperanças. Porra, a esperança não acaba, não. Se você tem filho, se você tem amigo, a esperança não há de acabar. Se você gosta de animal, como que a esperança acaba? Né? Por mais que você não goste de si mesmo, né? Agora, nesse momento, a oração é a seguinte: um dia você já gostou de você. Então essa que é a oração. Porra, um dia eu já gostei de mim, dane-se. Dane-se a, a comparação que me faz não gostar de mim, né? A equiparação, digamos assim, né? A subestimação, a vaga que tem para mim agora, né? Esse diálogo, nessa conversão de revisões desses sensores críticos, né? Que a sociedade tem e às vezes tenta fazer a ordenha, né? Ordenha entre nós. Bom, e hoje a gente vai, né, no vídeo de hoje, eu vou começar a, analisar não, né? Transmitir a informação que eu tenho sobre um campo, né? Um campo da de um programa de seleções de temas da radiologia para cobrar, né, em uma prova do candidato, para selecionar quem vai ter mais pontos para poder assumir essa vaga. Né? É com muita vergonha que eu falo isso, né? Mas essa é a situação do nosso planeta e eu não sei como é que as pessoas não têm vergonha disso, né? Aceitam isso, né? Como se fosse uma etiqueta de ensino médio que se arrasta por aí, perdidos de humanidade. E às vezes até acham pessoas, né, supostamente filósofas, sofistas, argumentadores, pessoas jurídicas, advogados, para poder organizar propaganda, frases, para poder dizer que essa é a melhor forma, é assim que tem que ser. Né? Olha como isso assim é belo. Né? E aí já era, não tem como seu pensamento ganhar da religião, da coisa que funciona e funciona e não aceita disfunção sobre essa função há muito tempo.
Porque se houver uma disfunção aí, há uma vergonha a se lamentar. É um prejuízo para o respeito a todos aqueles que passaram ou que passam por esse tipo de doutrinação, por esse tipo de cobrança, né? E aí já era, né? É uma é algo que ninguém quer enfrentar. É como se fosse um Deus socialmente instalado pelo repertório de crenças em Deus, pelo repertório de edificações de um Deus, de uma figura de Deus entre nós, né? O que não é realmente um Deus, né? É a lei do homem que tenta ser parecido com a lei de Deus, né? Só que a lei de Deus, ela é uma e o homem ele não consegue copiar, tá? Ele tenta parecer, então até por tentar parecer é difícil aceitar que não é bonito, né? Aceitar que não é tão funcional assim, né? É difícil porque quer o máximo de pontuação possível, o máximo de aparência com Deus possível. Essa lei, né? Essa lei que o ser humano tenta se armar contra qualquer opinião que poderia ser válida, qualquer opinião corajosa o bastante para ir, né, ser amigo, né, ser amigo, ser, entre aspas, ser alguém que quer ajudar, né? Então, bom, bora lá, bora estudar algum conteúdo aqui para nossa edificação. Então, esse conteúdo aqui é o conteúdo, né, de uma oferta de vaga para técnico em radiologia. E aí, né, a gente tem que fazer a prova e na prova ela cobra conhecimentos de português, conhecimentos de informática, conhecimentos das leis do SUS, né, e conhecimentos da área específica, né? Hoje a gente vai ver que a área de técnico em radiologia, porque é a área que eu vou fazer a prova, né? Então eu assumi esse cronograma, essa atitude para esse concurso, né, que eu vou fazer. O concurso não vou falar aqui qual concurso que é, porque eu não tenho interesse de estocar esse vídeo para pessoas que querem participar de um curso, de um concurso apenas, né? Eu não tô fazendo uma estrada aqui para um fim, né? Mas sim uma estrada para vários começos, né? Então vamos lá. O primeiro conhecimento específico no cargo de técnico em radiologia é esse aqui, ó. Sistema emissor. Então, às vezes até é meio falho, né? Essa questão, né? Você coloca aqui, ó, sistema emissor. Poxa, sistema emissor, né? O que é sistema emissor em radiologia? Pô, sistema emissor é, na verdade, aonde que é emitido o raio, né? Digamos, vamos pegar aqui, ó, facilitar.
Sistema emissor. Vamos ver se a gente acha aqui. Radiologia. Aqui, ó. Sistema emissor de raio-x, também conhecido como cabeçote, é o responsável por produzir feixes de radiação que atravessam o corpo do paciente. Então, esse sistema emissor é tudo aquilo que compõe a emissão, né? Então, emissor é tudo aquilo. Então, o sistema emissor, quando fala sistema, é tudo aquilo que vai compor essa tecnologia de emissão de raio-x. Vamos ver aqui se a gente acha. Então, uma imagem muito tranquila para ser trabalhada na teoria desse sistema emissor é essa daqui, ó. Essa imagem ela é muito tranquila. Vamos pegar ela aqui emprestada. Então esse daqui para nós é um sistema emissor. Então isso aqui está pedindo. O curso ele vai falar, ele vai testar para ver se você conhece isso, né, a banca. Só que, poxa, você tem que conhecer, né, a pessoa que forma, né, em radiologia, ela precisa de conhecer o sistema emissor, né? E aí, quando cobra, parece uma coisa assim, sei lá, eu fico um pouco triste com essas questões. Ampola de vidro. A ampola de vidro é uma parte desse sistema porque a ampola de vidro ela fecha, né? Ela fecha todos os componentes, ela arma todos os componentes e ela também faz uma, vamos pôr que ela fecha, e você tem uma certa barra contra raio-x espalhados, né? Então ela também protege todas essas componentes. Ela também ajuda a não entrar ar, né? Não, ela impede a entrada de ar aqui dentro do sistema. Bom, alta tensão é aonde, né, liga o aparelho. Né? É aonde que vai gerar carga elétrica pelo filamento, aonde que vai ter eletricidade, energia para poder ser disparada. Né? Aqui a alta tensão é isso. O anodo é aonde você vai ter uma estrutura que vai frear os raios, e essa freagem, o frear do raio, né, vai fazer com que gere velocidade para
converter o raio, a energia, em raio-x, né? Então você tem uma certa pressão do anodo. Tá? Ah, o alvo de tungstênio é, geralmente essa matriz tungstênio é um material que consegue fazer esse efeito com os elétrons, com a energia. Feixe de raio-x é o feixe gerado, é a energia gerada, é o raio-x, é a parte da energia que consegue ser ordenada por essa forma aqui, ó, por essa modulação. A janela é por onde o feixe sai, o feixe de raio-x sai da ampola, né, para aonde for destinada. O copo focalizador é uma estrutura que copo focalizador, vamos ver aqui, ó. Copo focalizador, copo, não tem. Copo focalizador é uma estrutura metálica que concentra os elétrons em um feixe direcionado ao anodo do tubo de raio-x. Então, esse copo focalizador ele ajuda a concentrar os elétrons, ou seja, à medida que o cátodo ele é ligado à energia, começa a gerar elétrons aqui, né? Quando gera quando concentra o tanto destinado, né, ele dispara, né? Você dispara o elétron, pá, no tungstênio e faz o raio-x. Então é aonde que concentra os elétrons. O cátodo é aonde que é gerado os elétrons. O filamento é aonde que dispara, né? O filamento é aonde que dispara esses elétrons, né? É aonde que encontra uma saída do copo para o encontro, para colidir com o alvo tungstênio. E o feixe de elétrons é esse feixe produzido pela alimentação. Então, isso aqui é um sistema emissor, né? Você tem essa estação para trabalhar sobre controle, né? Sobre controle de emissão. Então, um técnico ele precisa de técnicas para controlar esse sistema a partir da utilização desse sistema para um serviço, né? Para servir de forma controlada essa emissão. Então, isso é um técnico ou tecnólogo, né? Beleza. Agora a gente viu o sistema de emissor. Formação e propriedades do raio-x. Formação e propriedades. O raio-x ele pode ser formado
de algumas formas, né? Você tem o efeito de Brown-Strong, né? Vamos ver aqui, ó. Formação do raio-x. Os raios-x são formados quando elétrons colidem com um alvo metálico, liberando energia na forma de fótons. Esse processo acontece dentro de uma ampola de vácuo, onde circula uma corrente elétrica entre dois elétrons, o cátodo e o anodo. Lembrando que aqui é a vácuo, né? A vácuo. Então, a ampola de vidro ela fornece também esse vácuo. Tá, então, digamos que você tem, você dispara aqui. Então, peraí, vamos ver. Esse processo acontece dentro de uma ampola de vácuo. Uma diferença de potencial é aplicada entre o cátodo e o anodo. O cátodo emite uma corrente de elétrons em direção ao anodo. Então, é legal isso aqui, ó. Você tem o elétron aqui, ó. E aí, ao colidir com isso daqui, ó, esse elétron, ele faz tipo assim. Vou mostrar uma imagem que parece, né? Com a geração de raio-x. Fica fácil, quer ver? Ué, não. Serra. Não, também não. Ser metal. Poxa, eu tinha essa imagem aqui. Vamos ver se eu tenho ainda. Não. Ver se é esmerilhadeira mesmo. É esmerilhadeira. Aí, ó. Achamos. E... cortando metal. Aí, ó. Pronto. Achamos. Essa daqui, ó. Essa imagem que é boa. Então, aqui, ó. Só que aqui o sistema do camarada é esse cortador aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Existe uma energia cinética, né? Que, ó, uma energia elétrica que se converte em energia cinética sobre a rotação RPM desse disco, né? Ele é um disco que está afinado, né? E sobre potência vai transmitir energia na forma dessa afinação. E o desafio desse técnico é desafirmar essa afinação para essa afinação trabalhar servindo a esse técnico um corte em um material que precisa dessa afinação, por exemplo, um metal. Então, quando essa energia bate no metal que ele quer cortar, né, olha só o que acontece. Fótons de luz desafinada. Afinada em função, na verdade, fótons de luz afinada em função da X questão, em função de cortar.
Então, tá vendo? Isso aqui é o raio-x. Representa os fótons X desse processo. Isso aí que é o resultado, né? Então, é basicamente assim que acontece nessa, nessa coisa aqui, ó. Emite a energia, bate aqui, ó, e sai cortando. Só que aqui é muito rápido, né? O raio-x é muito rápido e ele ele é tão rápido que a célula nem vê, mas já cortou coisas muito como se a célula tivesse assim, ó, e a célula nem vê. Só que ó como se fosse uma imagem bem devagar, ó. Tá aqui, já tá aqui, ó. Por exemplo, se aqui é 1 milésimo de segundo, milissegundos, né? Em milissegundos, imagina só, isso aqui é um fóton passando aqui, ó. Só que imagina milhares desses fótons aqui, ó. Com 0,1 segundo, ele já cortou aqui. Então, se a gente aumentasse essa célula, por exemplo, ia ser uma pessoa, né? Então, o que que acontece? Esses fótons é como se fosse misturasse balançasse demais essa pessoa, né? Só que de uma forma muito menor, numa forma celular. Que é como se isso aqui fosse um tijolinho que forma o que a gente é. Então é um tijolinho da gente. E aí é como se os raios-x movimentasse muito esse tijolo. Só que esse movimento ele é 0,1 segundo dentro da célula. Então, ou seja, a célula ela não consegue transmitir em cadeia, né? Fica contido na célula esse movimento, esse chacoalhar. E às vezes esse chacoalhar, se durar muito tempo esse chacoalhar deixa esse ser aqui com problemas, sabe? Com problemas da perna, com problemas no braço. Então é assim que a arquitetura de matrizes de dados trabalha desenvolvendo conhecimento a respeito das relações dos raios-x com as células, né? Principalmente com o que a gente chama de células radicais livres, né? Radicais livres, que são elementos do DNA, né? Bom, vamos ver se a gente acha aqui. Então, raio-x forma efeito, né? Vamos ver aqui. Não, efeito anótico não. Efeitos de raio-x. Quer ver? Efeito Browning. Não, Browns, esse aqui, ó, efeito Browns-Strauss-Lunk. Brewster-Long, bem conhecido como radiação de frenagem. É um processo que ocorre quando partículas carregadas desaceleram e emitem radiação eletromagnética. Isso aqui já é um pouco mais denso, né? Ocorre quando partículas carregadas se movem através do meio. É tipo assim, né? O raio-x, a gente tem um átomo, né? E os elétrons em volta orbitando esse átomo, né? Então a gente tem
energias que passam próximas dos elétrons, que ao passarem próximas, elas arrancam o elétron daqui, ó. E se arranca um elétron do átomo, o átomo ele fica assim, né, ó. A gente faz assim, ó. Causa uma diferenciação, né? Que o átomo ele vai precisar descompensar depois. Então isso aqui forma raio-x. Outro tipo de raio-x é quando o raio-x ele colide com um elétron, né? Então ele arranca o elétron colidindo com o próprio elétron, né? E aí ao colidir o elétron sai do átomo e o elétron que estava aqui ele tenta decair até se estabilizar. Então tem alguns tipos de formação de raio-x. Só que a básica é essa, né? Você tem o essa aqui descrita aqui. Quando elétrons colidem com um alvo metálico, liberando energia na forma de fótons, que a gente viu mais ou menos nessa imagem aqui, ó. Só que isso aqui é uma analogia, né? Beleza. Formação da imagem, então. Como que a imagem vai formar a partir disso? Propriedades, formação e propriedades do raio-x. Ah, não, então não tá falando aqui, não. Propriedades do raio-x. O raio-x é uma energia, né? É uma energia, uma onda de energia. Então, se a energia, quando toca em algo, ela tende a transferir energia para esse algo, caso esse algo consiga, né? Essa energia consiga acesso a esse algo ele vai, depois que toca, ele vai assumir o estado de toque dessa energia e a energia, uma energia vai passar e a outra vai ficar descaindo sobre esse toque, né? Só que o raio-x ele é uma energia tão forte que ela é assim, ó. E aí o raio-x ele pode ser, né, contínuo, uma força contínua, ou você pode mandar o raio-x assim, ó, pedacinho, né? Igual a gente viu, ó, vários pedacinhos que a gente chama de feixe. E o que acontece? Como é muito forte, é igual aquela coisa, né? Se você tem a garrafa aqui, ó, e aí entre a garrafa você coloca uma folha e coloca um peso aqui em cima. Se você puxar muito rápido, na medida certa, essa folha, você consegue arrancar essa folha sem derrubar o que está entre essa superfície e esse peso, né? Você consegue tirar a folha sem. O raio-x ele consegue atravessar as coisas sem tirar as coisas do lugar, né? Por quê? Porque ele é uma energia que é muito rápida e assim, essa energia é muito rápida a nível a nível de rapidez, ela consegue fazer isso. Só que o que ela tira, né? Ela tira a partir de células, a partir de massas. Então ela geralmente tira ela tira a gente do lugar, né? Só que muito rápido, como se fosse essa questão aqui, ó. Só que
como se fosse a captura da nossa sombra, né? A sombra é projetada. Então, o raio-x ele tem essa questão, ela consegue atravessar a gente. É claro que tudo isso depende da técnica, da utilização dos parâmetros, do controle, que a gente fala do KV e do MAS. É. KV é a força do raio-x e MAS é, a quantidade de miliampere por segundo, né, que você vai ejetar. Dentro desse conjunto a gente tem a formação do raio-x. Então é, é meio precisa de precisa de interagir com com muitos conhecimentos, né, para você chegar ao nível de ver, né? Então, se você está fazendo, né, revisão aqui, é tranquilo, né? Porque você tem o conhecimento da física das radiações, você tem o conhecimento da formação de imagem, ligar uma coisa com a outra fica tranquilo. Formação e documentação da imagem radiográfica. Então, essa parte é também cobrada. Formação e documentação da imagem. Então, a formação da imagem, né? A gente vai pegar aqui, então, algo, né? Algo que a gente chama de filme, né? Um filme. E nesse filme, a gente vai preencher ele de um material, né? A gente vai encher ele aqui, né, até a borda de um material muito sensível, né? Então, por exemplo, se você encher de água, né, esse filme, essa água ela vai ficar sensível a determinado tipo de pressão, por exemplo. Só que nesse sentido, o filme ele é cheio de material sensível à radiação, a qualquer tipo de radiação, né? Nosso corpo, se nosso corpo pegar de mau jeito nesse filme, né? O que que acontece? Esse filme ele absorve um pouco de radiação se nosso corpo transmitir para ele, né? Então, por quê? Porque esse filme ele é sensível, esse material sensível que encobre esse filme lhe dá essa característica, né? Então, é adjetiva, né? Qualifica esse filme. Então, nós temos aqui nossa ampola de emissão de raio-x e nós temos nosso filme de raio-x. Então, beleza, ó. Eu tenho um disparador. Aqui, ó. Dispara energia, né? E aí você pode modular aqui, assim, ó. Pode modular o tamanho, né, do feixe de energia que vai rolar. E aí você tem isso. Então, isso com isso vai gerar isso daqui, ó. Gerar, por exemplo, tudo branco, né? Então, isso mais isso vai deixar assim. Agora, se você colocar algo aqui, ó, nesse alguma coisa aqui, por exemplo, isso daqui, ó, né? Você colocou uma massa aqui, ó, e aí expôs ela ao raio-x. Então,
Esse raio-x, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai construir isso daqui aqui, ó. Por quê? Porque ele vai deformar o filme com base nessa moldura, né? Por quê? Porque aonde tem isso daqui não vai aparecer. E aonde tem isso aqui, por exemplo, todo o resto, aonde que tem essa massa, ela vai causar interferência no filme, né? Essa massa ela vai se juntar ao filme, nessa disposição. Então é basicamente isso. Os raios vão atravessar esse material e vão conseguir compor esse material até mesmo de forma, dependendo. Por exemplo, a gente tem nível de energia que constrói essa cruz, né? Agora, se essa cruz tiver camadas, por exemplo, se a gente colocar uma bola aqui, né? E aí aqui a gente coloca mais um risquinho aqui, ó. Então a gente tem uma cruz com 3 camadas. 3 camadas. Então, se eu quero ver a camada, por exemplo, a primeira camada, eu jogo uma energia maior, que é a camada que está mais dentro, né? Precisa de mais massa. Agora, se eu quero ver por exemplo, aqui, ó, 3 camadas. Se eu quero ver essa segunda camada, eu vou jogar uma energia menor, né? Então você vai conseguir ver, por exemplo, só essa camada aqui, ó. E se você quer ver uma camada menor ainda, né, que no nosso sentido é a foto normal, você coloca isso aqui, ó, menos energia. Então para você atravessar mesmo, né, com o raio-x o corpo, você precisa de mais energia dependendo das camadas que você quer encontrar. Então, tá vendo, ó? Mais ou menos e menos. Isso aqui representa para nós o acesso às camadas a partir dessa trabalho de técnica radiológica com o filme, entre o filme, né? Então tem toda essa relatividade, né? Como se a gente tivesse um filme com material sensível, cheio de material sensível, e algo que vai provocar insensibilidade nesse material. Só que a barra que você fizer contra a insensibilidade vai gerar a imagem. Tem toda essa potência, né, na formação e documentação da imagem radiográfica. Agora, a documentação ela é muito necessária. A documentação ela diz respeito ao nome da pessoa, do material da pessoa, o nome do paciente ou o nome daquilo que está sendo radiografado. Você precisa também de colocar dispositivos para fazer notação da estrutura. No caso de radiologia médica, né, você tem que deixar claro o lado, né, aonde o que você está
radiografando, né? E, e também, né, se você está radiografando de frente para trás ou de trás para frente, ou diagonal, ou outra coisa. Então você tem antero-posterior, póstero-anterior, oblíquo posterior, oblíquo direito, oblíquo esquerda, que é basicamente isso daqui, ó, né? Você tem um boneco e isso refere-se a B e você cria esse plano aqui e você coloca assim, ó. E aí você determina se é direito ou esquerdo, dependendo de onde que tá. Então, aonde que você fizer, né, e como você fizer, vai ter uma certa indicação, uma nomenclatura que deve ser colocada na documentação. Tem toda uma certa é, uma certa estrutura, uma certa receita para preencher a imagem, né? Então, geralmente coloca para paciente em pé, coloca a marcação em cima, para paciente sentado no meio e para paciente deitado embaixo, né? Radiografias, né, feitas. E geralmente coloca, por exemplo, lado direito, lado esquerdo. Tem uma plaquinha que diz lado direito, lado esquerdo. E aí, para você definir se é antero posterior, posterior anterior, você coloca ela virada, né? Antero posterior ela normal, posterior anterior ela virada, tipo assim, ó. Então tem essa técnica para poder documentar a imagem, né? Geralmente hoje em dia a gente tem softwares, né, que pedem que deixa claro o que precisa ter lá, né? Por exemplo, o nome do paciente, acompanhante, documentos, isso aqui. Imagem radiográfica digital. Então, a gente tem a imagem radiográfica digital. Então, olha só, diferença de digital para manual, né, digamos assim. A imagem digital, ela vai para um computador, né? Ela forma em um computador, né? Na verdade, ela pode formar a partir de um detector, né, de uma placa de detecção, ou ela pode formar em uma estrutura, né, que a gente chama de detector, de um detector. Na verdade, deixa eu ver. É detector mesmo, né? Não, detector. Ahn, é um tipo de placa também, só que ela já fica na mesa, né? Ela fica na mesa, no book. No book não. Vamos ver aqui, ó. Ver raio-x digital. Vai aparecer.
Isso aqui é as vantagens, né? Rápido, indolor, não invasivo, melhor qualidade das imagens, reduz a exposição do paciente à radiação, permite armazenar relatórios em nuvens e possibilita o envio das imagens para o paciente e médico. O equipamento de raio-x é posicionado na região a ser examinado, o aparelho limite a radiação necessária, os sensores digitais convertem o raio-x em imagem eletrônica. É essa parte que é o detalhe. E as imagens são enviadas por sinal elétrico para o computador. Os médicos radiologistas analisam e interpretam as imagens. Então aqui, ó, a imagem ela vai ser construída a partir dessa conversão, né, da energia para o computador. Mas hoje em dia é tão comum isso, né, que fica até redundante. Que as imagens são enviadas por sinais elétricos para o computador. Vamos ver aqui. Ó, então a gente vai ter basicamente isso, né? Imagem radiográfica digital. É isso. Você tem a CT, né? E a CT e tipos, né? Vamos ver tipos. Tem a X principal, 2 métodos. Digital indireto e digital direto. Aqui, ó. O digital direto, a imagem é capturada diretamente pelo detector. Raio-X digital indireto, a imagem é capturada por uma placa de fósforo e a placa eletrônica necessita de ser escaneada. A imagem é digitalizada, a placa é colocada em um leitor para que a transferência seja feita para um computador. Então, a que é mais comum hoje em dia, assim no sentido tecnológico, né, o que é mais avançado, é essa, digital direto. É mais rápido que o raio-x digital, é mais sensível, requer doses de radiação menores e é mais caro que o raio-x digital indireto. O raio-x digital indireto é uma imagem capturada por uma placa de fósforo, né, e não por detector. Então tá até certo, né? A gente tem uma estrutura com detectores e esses detectores eles vão fazer o papel do filme aqui, ó. A gente tem esse filme aqui, ó. Só que agora a gente vai ter detectores de eletricidade, né? Essa eletricidade. E aí, se você manda eletricidade para todo esse campo e quando você coloca, por exemplo, alguém aqui entre esse campo, entre esse detector, você emite energia elétrica, energia raio-x, na verdade. Esse raio-x, ao chegar no detector de raio-x, ele vai conseguir diferenciar aquilo que tem massa daquilo que não tem massa. E aí ele vai conseguir acessar a camada programada pela radiação que você expôs, né? Por exemplo, você pode gerar vários tipos de imagens, né? Você tem vários tomos de contraste para serem feitos, por exemplo, a partir das escolhas das componentes KV e MAS. Só que, como a gente tem, né, receita, né, para escolher esses KVs e MAS, receita no sentido de do próprio equipamento ele dispõe lá, né, para você ver um tipo normal, um osso
de algum local, você precisa de colocar quanto kV e quanto MAS, né? Então isso aqui é o próprio fabricante que disponibiliza essa tabela, ou o serviço, né, que já utiliza muito esse equipamento, coordena essas informações até você reconhecer, né, o padrão técnico dessa escolha, o controle, né, dessa marcha aqui. Então é muito usual essa questão sistêmica. Só estamos relembrando mesmo imagem radiográfica digital. Então essa é a diferença. A digital ela é formada ou por uma placa de fósforo ou por uma placa de detectores, e a placa de fósforo ela vai sofrer o fenômeno lá de fósforo, placa de fósforo versus detector. A gente tem um negócio aqui, quer ver? Não. Não, não é isso. Quero uma imagem. Formação de imagem. Não. Ver aqui. Fósforo. Selênio. Não. A gente tem algumas questões de interação a partir dos efeitos da radiação, que a partir do material da placa, né, você vai ter uma maior, um maior contraste com menos energia, né? É a questão do detector. O detector ele tem uma relação com energia e cintilação, que a partir da cintilação os detectores eles conseguem absorver maiores contrastes por unidade, né? Por unidade vortex, não, você tem pixels, né? Por unidade de pixels. E nessa matriz de pixels. Agora o fósforo, não, né? O fósforo ele tem uma certa qualidade, porém ele precisa de mais energia para fazer esse contraste e ganhar melhor resolução de imagem. Por isso o detector hoje em dia ele é mais utilizado, porque para você fazer o raio-x da placa de fósforo, você precisa quase que
o mesmo nível de raio-x para um filme, né? É claro que reduz um pouco, mas o do detector ele já tem para cada detector uma certa qualidade melhor do que o fósforo, né? A camada de fósforo aqui da placa, né? É como se fosse um metal aqui cheio de fósforo. E o detector não, um detector você tem aqui, ó, vários detectorzinhos aqui, ó, espalhados, que facilita, até porque tem essa questão da cintilação. Vamos pôr aqui um cintilador de radiação. Tem essa questão aqui, ó, do cintilador de radiação. São basicamente várias unidades aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um nome, né? Aqui, ó, que legal. Olha o que é um cintilador. O cintilador, ele manda energia, né? A energia bate, entra de um esquema que vai sendo multiplicado para cada uma desses cintiladores, e no final você tem uma ampliação dessa energia, né? Esses elétrons. Quer ver? É escrito aqui, ó. Detector a cintilação, também conhecido por cintilador, é um dos dispositivos de detecção de partículas mais frequentemente e amplamente utilizados em física nuclear e partículas atualmente. Este detector opera devido ao fato de que certos materiais, quando atingidos por uma partícula nuclear ou por radiação ionizante, emitem um pequeno raio de luz, fóton, ou seja, uma cintilação. Aqui a gente tem um nome. Primary electrons, secondary electrons, dinodes. São dinodos, né? Dinodos. E anodes. Anodos e dinodos. É basicamente isso. Você vai ter um cintilador. Aqui, ó. Você começa com um elétron primário e ao colidir com o dinodo, né, ele se multiplica, vai multiplicando. No final você tem uma corrente de elétrons, né? Nuvem de energia. Então você precisa de pouca energia para fazer uma nuvem de energia que vai ser eficiente para fazer contraste naquilo que a gente chama de detector, né? O detector ele tem alta sensibilidade para realizar contraste com o contato com essa energia nesse nível, né? Então é isso, né? Por hoje tá bom, a gente já estudou bastante. E aí no próximo vídeo a gente continua fazendo essa revisão sobre os conhecimentos da radiologia que estão aqui, né, nesse catálogo, nesse requisitos para poder, né, ser medido, né, ser mediado, ser comparado entre o melhor, né, o mais pontuado para poder ocupar uma vaga de emprego, né? É já um absurdo precisar de um emprego, né? Precisar assim que alguém nos dê um emprego, né? A gente já devia de ter o emprego, né? Logo quando sai do curso, isso e aquilo. Tem esses problemas, né? Mas
como a gente precisa de ficar doente, né, a gente, né, aí lá vem a doença, né? A doença ficar desempregado e até arrumar um emprego. Então a gente está doente, digamos assim. Vamos para a fila da saúde, ver se a gente consegue uma consulta, né? Uma vaga, ser consultado, digamos assim. São questões assim que mexem com a relação do que eu acho sobre qualidade de vida, né? Que um país oferece. Bom, mas é isso. No próximo vídeo a gente continua estudando mais sobre essa, essas, esses conhecimentos, né? E, e é isso. Fui.